Boa noite. Veja no Brasil TV desta segunda-feira, 8 de novembro. Destroços do avião que levava Marília Mendonça e outras 4 pessoas serão encaminhados para investigação no Rio de Janeiro. O governo do Distrito Federal suspende a obrigatoriedade da aferição de temperatura em diversos tipos de eventos. Acidente em Belo Horizonte, motorista atropela e arrasta um motociclista. E ainda, dúvidas sobre o fim do Bolsa Família provocam filas nos postos do Cadastro Único em várias partes do Brasil. Agora, no Brasil TV. Os destroços do avião em que estavam a cantora Marília Mendonça e mais 4 pessoas devem ser transportados para o Rio de Janeiro. Hoje o trabalho também foi para a retirada dos motores do avião. Os 2 motores estão ainda lá no local do acidente. Eles são fundamentais, importantes para a investigação. Vão trazer pistas aí para o CENIPA, que está investigando. O CENIPA é um órgão ligado à Força Aérea Brasileira, as causas do acidente. Então, esse material ainda continua lá no local. A gente está conversando também com os responsáveis pela empresa que está fazendo essa remoção. Eles falaram para a gente que um dos motores já está posicionado para fazer a retirada e o outro está no local de difícil acesso. Hoje de manhã, pessoal, choveu bastante aqui em Caratinga, muita chuva, então isso prejudicou, isso atrapalhou, atrasou um pouquinho o trabalho. A previsão inicial era que esse transporte seria feito agora na parte da tarde, no início da tarde. Só que a empresa que é responsável pela logística do transporte informou para a gente que esse caminhão com todos os destroços do avião só deve sair na madrugada, por volta de 1h30 da manhã. Mas já foi definido um trajeto. Daqui de Caratinga, esse caminhão vai passar pelas cidades mineiras de Muriaé, Leopoldina e Além Paraíba, entra no estado do Rio de Janeiro pela cidade de Teresópolis, pega a estrada Rio-Magé e vai para o aeroporto do Galeão, onde vai acontecer esse trabalho de perícia. É fundamental também o trabalho que vai ser feito no Rio de Janeiro, vão ser retiradas fotos, tudo isso vai ser anexado ao inquérito que está sendo preparado. Hoje de manhã o trabalho foi para retirar os 2 motores do avião. Os equipamentos já foram localizados e vão se juntar às peças já recolhidas. O que sobrou da aeronave está neste pátio de automóveis, credenciado pelo Detran, que fica no centro de Caratinga. A operação de retirada do avião começou ontem e durou o dia todo. Ele foi amarrado com cabos de aço, guindastes instalados em caminhões no alto do morro iniciaram a subida. Um trabalho lento, delicado e também perigoso por causa do terreno, íngreme e escorregadio. Durante a operação, parte da estrutura começou a se soltar e havia o risco dos cabos de aço se romperem. O trabalho precisou ser suspenso por alguns minutos, até que a carcaça fosse estabilizada. Depois de 4 horas, os destroços do avião foram retirados. O avião caiu na sexta-feira à tarde, a cerca de 2,5 km da pista de pouso do aeródromo de Ubaporanga, cidade vizinha a Caratinga. As primeiras testemunhas da tragédia são as pessoas que trabalham na propriedade onde a aeronave foi parar com a queda. Foi uma zoeira muito forte, né, que eu sabia que tinha um avião passando. Né, como está acostumado os aviões passar aqui, só que pensei, nossa, está muito baixo, né? Esse avião está voando muito baixo. A altitude do avião ao se aproximar do aeroporto é um dos muitos pontos a serem esclarecidos pela investigação do acidente. Assim como o que a Dila afirma ter visto. Eu olhei para cima, aí ele já veio rodando, girando, rodando e pum, e já caiu. Este lavrador estava em casa quando ouviu um barulho de estouro. Uma meia hora antes eu estava aqui. Aí eu desci lá em casa, que aqui eu só tomo conta. E trabalho aqui. Aí escutei a explosão, o avião passando. Veio passando e deu uma explosão. Aí a menina embaixo ele falou que o avião tinha batido na rede ali. No mesmo instante, a energia elétrica foi interrompida. Cerca de 33 mil clientes da CEMIG ficaram sem o serviço. Este vídeo, gravado por uma moradora, mostra o cabo suspenso. A principal suspeita dos investigadores é que o avião tenha batido na linha de distribuição. O que chama a atenção é que, deste ponto, o piloto já tinha a visão da pista do aeroporto. O cabo de energia ainda continua no local. Pelo cafezal, seu Jorge encontrou essas peças que podem ser do avião. É um material de alumínio que protege o motor. O material não foi entregue ao CENIPA. Aí eu vim conferir se tinha batido mesmo, a menina falou que tinha batido. Aí comecei a achar esses pedaços, para mim isso é do avião. Peguei para os outros não ficar, às vezes a pessoa chega, quer pegar, curiosidade, aí guardei isso.
E começa hoje a análise das amostras do material genético das vítimas que estão no Instituto Médico Legal em Belo Horizonte. O material vai passar por uma série de exames. O procedimento vai ajudar a identificar não só a causa das mortes, mas também pode indicar o que provocou o acidente. O Instituto Médico Legal de Belo Horizonte começa a analisar hoje o material genético das vítimas da queda do avião que matou Marília Mendonça e outras 4 pessoas. A perícia em Caratinga, no interior de Minas, já tinha identificado que todas elas sofreram politraumatismo, o que seria suficiente para poder causar a morte. Mas nesses casos, de um acidente tão violento, é de praxe que o Instituto Médico Legal se aprofunde nessas investigações e agora serão feitos esses exames, analisando as secreções, fluidos e amostras de tecidos das vítimas para verificar se tem alguma outra doença associada à morte dessas pessoas, uma doença cardíaca, um acidente vascular cerebral. Além disso, serão feitos testes toxicológicos para verificar se há álcool e também alguma outra substância química nos corpos dessas vítimas e que podem, então, aí estar associados também à causa desse acidente. Em Caratinga, o trabalho do CENIPA, órgão ligado à Força Aérea Brasileira, ele continuou aí recolhendo os destroços, e aí com destaque para os 2 motores do avião. Essas peças, elas se juntam às demais peças recolhidas para também, seguir aí com a investigação que vai ajudar a entender o porquê houve a queda desse avião, então, em Caratinga, na sexta-feira. Flávia Ayer, para o Brasil TV. Como a gente viu na primeira reportagem do Carlos Eduardo Alvim, os destroços do avião PT-ONJ devem chegar amanhã ao 3º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CERIPA-3, no Rio de Janeiro. A intenção do CENIPA não é apontar culpados, é apurar as causas da queda e prevenir que novos acidentes com características semelhantes ocorram. A aeronave não tinha caixa preta, mas foi encontrado o spot geolocalizador, que será usado para comparar o plano de voo e o trajeto feito pelo avião, de acordo com o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Os motores do avião acabaram se desprendendo. Um deles ficou numa área de mata fechada. Todo o material trazido de Minas Gerais para o Rio de Janeiro será analisado pelo órgão regional do CENIPA, o CERIPA, 3º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Os peritos do CENIPA chegaram ao local do acidente no sábado. Eles retiraram todos os vestígios de dentro do avião que vão ajudar nas investigações. Um processo dividido em várias etapas. Na coleta de dados, uma equipe especializada analisa os destroços, busca indícios de falhas, fotografa detalhes, entrevista testemunhas e retira partes da aeronave para análise e levanta hipóteses sobre a performance do avião nos momentos finais do voo. Depois tem a análise de dados, que leva em conta os sistemas da aeronave, fatores humanos e operacionais, como rota e meteorologia. Nessa fase, outros profissionais, como pilotos, engenheiros, médicos, psicólogos e mecânicos, podem ser chamados. Não existe prazo para terminar o relatório. Esse trabalho de perícia do CENIPA é muito detalhado. Ele pega cada peça do avião, coloca num laboratório, vai analisar a granulometria, o tipo de amassamento que teve, para ter aquele amassamento naquela peça. Qual foi a velocidade de impacto, qual era a altitude da aeronave naquele momento, analisa o GPS, cruza todos os dados, vai no banco de dados de horas voos desses pilotos para verificar toda a experiência pregressa deles no modelo do avião, naquela pista, e se ele trabalhou demais nos últimos dias. São inúmeras informações e análises e verificações, por isso demora algum tempo. O resultado da investigação é divulgado só depois da conclusão do relatório final. Ele identifica fatores que contribuíram para o acidente e traz recomendações de segurança para tornar a aviação mais segura no Brasil e no mundo. Depois de uma cerimônia restrita a parentes e amigos, o local onde Marília Mendonça foi enterrada no sábado foi aberto ontem para visitação dos fãs. Em pequenos grupos, eles têm ido até o local para homenagear a cantora. Você confere daqui a pouco no Jornal Nacional.
E o governo do Distrito Federal acabou com a obrigatoriedade da aferição de temperatura em diversos segmentos a partir de hoje. A Michele Mendes tem as informações. Antes, quem estava com febre, ou seja, com uma temperatura acima de 37,8, não podia entrar naquele espaço fechado e tinha alguém medindo a temperatura. Agora, em uma nova publicação no Diário Oficial, há uma flexibilização e vários espaços já não precisam medir a temperatura para que aquela pessoa entre no espaço fechado. Vamos ver essa lista agora? Olha só. A medição da temperatura deixa de ser obrigatório nos cultos, nas missas e rituais, competições esportivas, eventos cívicos, corporativos e gastronômicos, feiras e exposições culturais, shows, festivais, também nos estabelecimentos comerciais para funcionários, colaboradores terceirizados e prestadores de serviço. A gente lembra que houve também a flexibilização do uso da máscara nos espaços abertos. A máscara segue sendo obrigatória nos espaços fechados. E os estabelecimentos precisam oferecer o álcool em gel para a população. Hoje a taxa de transmissão da Covid está em 0,76. Essa taxa de transmissão está em queda, mas a gente precisa seguir essas medidas sanitárias, o uso do álcool em gel, e a gente reforça que o uso da máscara ele é obrigatório nos espaços fechados. A Polícia Militar do Pará interrompeu o show do funkeiro MC Pose ontem à noite em Belém por causa da superlotação. O local tinha capacidade para 3.000 pessoas e, segundo a polícia, tinham 7.000. Em imagens que circulam na internet, é possível ver viaturas próximo à casa de shows e a movimentação de policiais na entrada. De acordo com o MC, ele foi retirado do palco por policiais durante a quarta música. O cantor informou que os PMs teriam subido no palco e dito que o evento estaria cancelado. Nas imagens do momento da interrupção do show, é possível ver os músicos saindo e o público começa a jogar objetos e bebidas contra os policiais. Um deles aponta a arma para a plateia e começa a atirar. Nas redes sociais, o MC Pose chegou a comentar que estava sendo acusado de incitar a violência da plateia contra a polícia por causa do cancelamento do show, mas negou que tenha feito isso. A Polícia Militar do Pará informou que, após denúncias de superlotação e utilização de materiais pirotécnicos, foi até o local para uma averiguação e constatou a superlotação na casa noturna. A PM disse ainda que os militares subiram no palco para vistoriar a presença de adolescentes quando objetos foram arremessados e confirma que houve intervenção com a utilização de instrumentos de menor potencial ofensivo para dispersar os presentes. Ainda segundo a PM, toda a documentação do estabelecimento e as medidas administrativas serão encaminhadas ao Corpo de Bombeiros para que seja feita a vistoria no local. Em Canela, na Serra Gaúcha, a Polícia Civil prendeu hoje cedo o secretário de Obras do município e o presidente da Câmara de Vereadores por um suposto esquema de rachadinha e de fraude em compras públicas. O Juliano Castro acompanhou a operação da Polícia Civil. A investigação começou em abril. Os principais alvos são o presidente da Câmara de Vereadores de Canela, Alberiga Vani Dias, o secretário de Obras da cidade, Luiz Cláudio da Silva, e o interventor do Hospital de Caridade, Vilmar da Silva dos Santos. Os três foram presos preventivamente nesta manhã. A investigação da Polícia Civil encontrou indícios de uma rede de corrupção. Entre as principais suspeitas estão as de crimes em licitações, desvio de materiais de construção adquiridos para a reforma do Hospital de Caridade, orçamentos fraudulentos em licitações e rachadinha. 3 funcionários da Prefeitura foram afastados dos cargos. São cumpridas 176 ordens judiciais em 6 municípios do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Nós não conseguimos contato com a defesa dos presos. A Prefeitura de Canela informou que os advogados do município estão tomando conhecimento dos processos para divulgar um posicionamento oficial. A Câmara de Vereadores também não se manifestou ainda. Cerca de 30 familiares de presos do complexo semiaberto de Campo Grande se reúnem desde cedo em frente à unidade penal. O grupo apoia os presos que iniciaram hoje uma greve de fome. Detentos do presídio de regime fechado da Gameleira, na região sul de Campo Grande, iniciaram uma greve de fome que deve durar 4 dias. Desde o início da manhã, mulheres e parentes dos presos estão na frente da unidade prisional para cobrar melhorias na qualidade das refeições e melhor atendimento de saúde. Os manifestantes também reclamam de supostas agressões que os presos estariam sofrendo por parte dos agentes penitenciários.
As mulheres querem ainda o retorno das visitas íntimas, que foram suspensas desde o início da pandemia, e exigem a normalização das visitas presenciais. Ninguém está pedindo aqui regalia, nós estamos pedindo o que é de lei, o que é de direito deles. Vale lembrar que as visitas presenciais foram retomadas em agosto deste ano, seguindo medidas rigorosas de biossegurança. Por enquanto, só é permitida a entrada de uma pessoa durante 1 hora e 1 vez por mês. A Agência Penitenciária do Estado informou que os internos dos 5 pavilhões da unidade prisional não quiseram pegar o café da manhã nesta segunda-feira e que nenhuma reivindicação foi feita até agora. A agência está acompanhando o caso para as providências que se fizerem necessárias. A agência informou ainda que a unidade está tranquila, com a rotina seguindo normalmente. Oswaldo Nóbrega, para o Brasil TV. Um motociclista foi arrastado por 20 metros depois de ser atropelado por um carro no centro de Belo Horizonte. Um passageiro que estava dentro do carro morreu quando o veículo bateu em um muro. Moradores flagraram o momento em que o motorista tentava fugir do local. Completamente bêbado, atravessou, bateu no carro ali, ó, completamente alucinado. A polícia não soube dizer por que ele estava sem roupa, mas informou que o homem estava com um pino de cocaína e sintomas de embriaguez. O carro em que ele estava ficou destruído. Tinha peças espalhadas por toda parte. A batida foi na Avenida Amazonas, próximo ao viaduto Silva Lobo, no bairro Alto Barroca, região oeste da capital. Nessas imagens de um circuito de segurança, dá para ver o veículo em alta velocidade. Ele atravessa a pista, bate em uma mureta e pega fogo. Antes disso, o carro já havia batido na traseira dessa moto. O motociclista, que trabalha fazendo entregas, foi arrastado por cerca de 20 metros. Segundo a PM, o motorista estava com um amigo no carro. Eles tinham acompanhado o jogo entre Atlético e América e saíram para beber. O passageiro do carro morreu na hora. Já o motorista, de 35 anos, foi socorrido e trazido aqui para o Hospital João 23. O motoboy atingido também precisou ser atendido, com ferimentos principalmente na perna. O local do acidente foi isolado para o trabalho de perícia. O corpo da vítima foi levado para o IML da capital. Cidades da Bahia ainda sofrem a consequência de uma chuva forte que atingiu o estado no fim de semana. A pior situação é em Maragogipe, no recôncavo baiano, onde uma enxurrada alagou ruas e invadiu casas. Aqui em Maragogipe parou de chover. No entanto, a prefeitura ainda estima que 450 famílias tenham tido algum tipo de prejuízo causado pelas enchentes. Mais de 6 mil alunos estão sem aulas até a próxima quarta-feira, porque várias escolas ficaram alagadas. Os moradores aqui da cidade estão há 3 dias sem água. O desabastecimento é causado porque o rio transbordou e a correnteza rompeu tubulações da água e do esgoto. Várias ruas amanheceram cobertas por lama e na porta das casas os moradores deixaram para trás eletrodomésticos e móveis que não servem mais. A chuva forte começou no sábado e alagou boa parte da cidade. Uma retroescavadeira precisou ser usada para quebrar um trecho de uma das pontes, para a água escoar. As praças ficaram submersas. Outras cidades da Bahia também registraram alagamentos por conta da chuva. Há registros de desalojados também no sul do estado e em cidades da região metropolitana de Salvador. Muito sofrimento para as famílias e essas prefeituras decretaram situação de emergência para buscar recursos e amenizar um pouco desse sofrimento. A seguir, a história do boi que foi parar em cima do tobogã de uma piscina num clube no interior de São Paulo. Brasil TV de volta e a gente te fala que a partir de hoje Santa Catarina terá um novo documento de identidade. O estado é o primeiro a adotar o CPF como número único no documento. A Eduarda Demenech tem os detalhes. Olha só, esse aqui é o modelo do novo documento que está sendo emitido aqui em Santa Catarina. Olha só que bacana, nele a pessoa pode colocar o nome social, o tipo sanguíneo, se tem alguma deficiência, o número de outros documentos. Aqui dentro também tem esse QR Code que mostra se o documento não é falsificado.
Aqui em Santa Catarina, hoje pela manhã, muitas pessoas foram até esse posto de atendimento na região central de Florianópolis para pegar uma das 60 senhas disponíveis para fazer um novo documento. A partir de agora, quem for fazer o documento pela primeira vez, a carteira será emitida apenas com o número do CPF. Já para quem for fazer a renovação, o destaque vai ser para o RG. Ele também vai aparecer no documento, mas num tamanho menor. As autoridades dizem que esse documento vai evitar fraudes, porque o CPF vai estar associado a uma digital. O Instituto Geral de Perícias aqui de Santa Catarina também diz que quando todos os estados adotarem esse registro único, vai diminuir as chances de golpes relacionados à segurança da informação. Esse novo documento também vai facilitar o acesso a prontuários do SUS e também a sistemas de assistência à Previdência Social, como o INSS, o Bolsa Família. Vai dar para saber até se a pessoa votou nas eleições. Mas é importante destacar que o lançamento desse novo documento não invalida os documentos antigos. A semana começou com longas filas nos postos do Cadastro Único, em Recife, Salvador e Belém. Com o fim do Bolsa Família e do auxílio emergencial, milhares de brasileiros buscam informações e querem se cadastrar no Cade Único, que é o principal instrumento do governo para a inclusão de famílias de baixa renda nos programas federais. A Natália Dielu tem as informações de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco. Na sede do Cadastro Único no Recife, as filas amanheceram enormes, assim como aconteceu na semana passada e a gente está acompanhando. Gente madrugando, gente chegando no dia anterior para dormir na fila, para tentar garantir o atendimento, uma situação realmente muito delicada, e a maior parte dessas pessoas foi até a sede do Cadastro Único no Recife para atualizar o Cade Único e tentar garantir o novo benefício do governo federal, o Auxílio Brasil. Aqui em Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana do Recife, que a gente também está acompanhando desde a semana passada, a situação hoje foi um pouco melhor, porque a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes ampliou a capacidade de atendimento, disponibilizou mais fichas de atendimento para tentar diminuir essa longa espera, mas ainda assim teve gente madrugando, gente dormindo na fila. Nós conversamos com representantes da Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, eles disseram para a gente que estão estudando novas estratégias como contratação temporária de funcionários para tentar diminuir essa longa espera. São algumas das discussões que estão acontecendo diante dessas filas tão grandes que estão acontecendo aqui no Recife e também em toda a região metropolitana. A Guarda Civil Metropolitana de São Paulo passa a combater os casos de abandono, agressão e maus tratos aos animais domésticos. É o que determina uma nova lei que está em vigor na capital. Quem tem os detalhes é o Bernardo Bortolotto. Um dos principais pontos da lei é que, a partir de agora, a Guarda Civil Metropolitana poderá fiscalizar os maus tratos e abandono de animais domésticos de pequeno e grande porte. Além disso, autuar os autores dos crimes. Os bichos apreendidos devem ser levados a clínicas veterinárias conveniadas com a Prefeitura. Nesses locais, os animais vão receber tratamento e depois serão encaminhados a ONGs também ligadas ao município. E aí sim os animais devem ser colocados para adoção. Além disso, a Guarda vai continuar o resgate de animais silvestres. A GCM afirma que, por mês, resgata cerca de 300 animais que são trazidos aqui para o Centro de Manejo e Conservação de Animais Silvestres. Este ano, o Semacas já recebeu mais de 6.200 animais, uma média de 620 por mês, de janeiro a outubro. Cerca de 1.000 estão em tratamento, reabilitação ou aguardando um destino. A nova lei também estabelece que seja feito um censo da quantidade de animais que existem na cidade de São Paulo. Até o último levantamento feito pela Prefeitura, em 2015, eram 2.600.000 cachorros e gatos na cidade. A pena para o crime de maus tratos é reclusão de 2 a 5 anos, multa e perda da guarda, e pode ser ampliada em caso de morte do animal. E a história do boi que foi parar em cima de um tobogã da piscina de um clube e repercutiu nas redes sociais. É um boi novinho de apenas 2 anos. Foi em Nova Granada, no interior de São Paulo. O animal, que até já ganhou o nome de tobogã, virou atração na cidade.
Você já imaginou um dia ver uma cena dessas? A imagem é real, foi no fim de semana. O boi entrou no clube que fica perto de onde ele vive e subiu uma escada de 11 degraus até chegar ao toboágua de uma das piscinas. Essas imagens mostram o animal parado, vendo como sair dali. Uns passos adiante, ele escorrega e fica entalado. Mas um anjo da guarda apareceu. O homem amarrou uma corda no boi e, com um ajudante, conseguiu puxá-lo até que ele caísse na piscina. O animal foi levado até a borda e retirado da água por 4 pessoas. Um dos responsáveis pelo clube disse que não foi a primeira vez que um boi invadiu o local, mas que desse jeito nunca tinha ocorrido. Ele brincou, dizendo que o animal estava com um pouco de calor e só quis usar o toboágua e nadar. O dono do animal disse que o boi não costuma sair e que, quando soube da notícia, não acreditou. E diante da repercussão, o tobogã, como agora é chamado o boi, vai ficar no pasto do sítio e quem quiser pode visitá-lo. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite e até amanhã.